Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma transmissão. Hoje, dia 30 de julho, vamos fazer a nossa 30ª live falando sobre o SPED fiscal. E hoje a gente vai abordar, dar continuidade, a gente vai concluir o estudo do registro D100 e filhos. Hoje a gente vai fazer a última parte dele e na semana que vem a gente começa já a estudar o registro D300. Como sempre, começar a nossa live fazendo as nossas verificações de teste de rotina. Quem tiver por aí, dá um oi, diz que tá ok o áudio, se tá ok o vídeo, para a gente começar a nossa transmissão de hoje. Também a nossa tradição de sempre, né? Aqueles que são novatos colocam aí hashtag novato, quem for veterano coloca hashtag veterano. Então se você já assistiu pelo menos uma live minha, você coloca aí hashtag veterano. E se você nunca assistiu nenhuma live minha, a primeira vez que você está me vendo, primeira vez que você vai participar de uma aula minha, coloca aí hashtag novato, para eu saber quem é que está aqui, se já tem tempo que está comigo, se é a primeira vez. Isso ajuda na hora de a gente fazer a nossa transmissão de hoje, ok? Bom, enquanto eu espero vocês darem os feedbacks, eu vou fazer uma pequena revisão, um pequeno apanhado do que a gente viu nas duas lives anteriores. Então, na live anterior, duas lives atrás, na nossa 28ª, a gente iniciou o bloco D do SPED fiscal, que é o bloco onde a gente escritura os conhecimentos de transporte, conhecimento de transporte eletrônico, bilhete de passagem, e a gente viu também uma série de documentos manuais que eram escriturados até 31/12 de 2018. Na live 2, a gente viu alguns detalhes, alguns sub-registros, registros D101, registros D110, D120 e assim sucessivamente. Acho que a gente ficou no D100, se não me engano, na primeira live. A gente começou nos sub-registros a partir da live 2. Tinha muita coisa para a gente ver no registro D100. E na live 2 a gente viu o registro D101, D110, D120, que são basicamente registros que complementam os documentos manuais, tá? Que não são mais escriturados hoje em dia. Então, basicamente, você só vai usar esse tipo de registro se você estiver fazendo um trabalho de revisão, fazendo uma retificação de algum SPED de 2018 para trás. Aí é muito provável que você precise utilizar esses registros caso você esteja escriturando uma transportadora. E hoje a gente vai finalizar, a gente vai ver do registro D160 para frente, né? E vou focar bastante hoje no registro D197, que é um registro bem específico, inclusive para os estados que têm a obrigação de escriturar o registro 1900, que são as chamadas subapurações. É um registro muito importante. Então a gente vai dar uma estudada hoje nesse registro, no D197, e vai dar uma aprofundada também na tabela 5.3, que é a tabela que vai definir se a gente está obrigado a fazer os ajustes de apuração no C197, D197 ou direto no bloco E. Okay? Bom, até agora ninguém deu feedback aqui sobre o áudio. Se alguém não tiver ouvido aí, não estiver ouvindo, manda aí para mim um texto dizendo se está me ouvindo, se não está me ouvindo, para eu poder começar a live. Eu estou ouvindo aqui, tá tudo bem, pelo menos para mim. Se alguém puder dar esse feedback aí para mim, seria muito bom. Bom, eu já me ouvi aqui, estou vendo que está tudo ok. Vocês estão meio devagar aí para dar o feedback. Então eu vou começar a me preparar aqui para iniciar a nossa live. Daqui a pouco o pessoal chega e começa a dar os feedbacks aí pra gente. Bom, então deixa eu já ir organizando aqui as minhas informações, o meu SPED fiscal, para a gente fazer os exemplos práticos e o meu mapa mental para a gente detalhar as informações aqui. Ok, parado. Beatriz Alves, boa noite, estou ouvindo. Maravilha, Beatriz, bem-vinda. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa live. Ativa um feedback aqui, já dá para a gente começar. Beleza, então vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, essa aí é a parte que a gente vai ver hoje. Então, tem registro D160, D170, D180, D190 e a gente tem os filhos deles, que são, dos filhos dele, né? Que são o D195 e o filho dele que é o D197. A gente vai cobrir hoje todo o restante do bloco D, tá? do D100. Então, a gente viu tudo isso aqui já e hoje a gente vai partir daqui, registro D160. Então, o que é esse registro aí D160 do SPED fiscal? Então a gente vai passar pela definição, sempre nesse padrãozinho, tá? Definição, informações relevantes e registro filho caso haja.
Então, aqui a gente vai começar com essa informação. Nesse registro devem ser apresentados dados sobre o transporte da carga, objeto dos conhecimentos de transporte aqui especificados. Onde é esse aqui, né, que ele está falando, o registro D100. Então, no D100 você vai informar a nota fiscal, o conhecimento de transporte, né, ou a nota fiscal de serviço de transporte. E aí você tem um detalhamento, que é esse registro D160, a respeito da carga, né, que você está fazendo o transporte. E aí tem algumas informações que a gente tem que apresentar, e aí a gente tem algumas informações relevantes aqui também para mostrar para vocês. Então, primeiro sobre o registro. O que é que a gente tem de informação relevante sobre o registro? Então, esse registro D160 ele deve ser informado apenas nas operações de saída para os perfis A e B. Tá? E aí você também não vai escriturar esse registro D160 se o CFOP informado for D190 ou o CFOP informado no registro D190, que a gente vai ver daqui a pouquinho, for igual a 5359 ou 6359. E aí, por que é que eu não vou informar caso esses sejam os CFOPs escriturados no D190? E aí eu separei aqui um linkzinho para a gente ir lá na tabela de CFOPs para ver. Ah não, isso aqui é outra coisa. Mais para frente eu vou mostrar o porquê que a gente vai usar, a gente não deve escriturar, né, o registro D160 se o CFP for 5359 ou 6359. Então, a princípio, o que é que a gente vai ver aqui agora com esse link? A gente vai ver os casos em que, por que é que eu digo que tem que ser nas saídas no perfil A ou no perfil B, tá? Isso não tirei da minha cabeça, não tem diretamente lá no guia prático, mas a gente tem aqui, no próprio guia prático da FD, a gente tem uma tabela que mostra as obrigatoriedades de cada registro. Então, no caso, a gente está estudando agora o registro D160 e eu estou dizendo para vocês que ele é obrigado a escriturar nas saídas do perfil A e B. Então, vamos lá. Estou aqui no registro D160, tá aqui ele. E aqui ó, eu tenho as regras. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Se o modelo é diferente de 07, ou seja, 07 é a nota fiscal de serviço de transporte. Então, a gente está falando aqui de documentos 08, que é conhecimento de transporte, né, CTRC, 8B, que é o avulso, 9, que é aquaviário, e assim sucessivamente. E aí, o que é que ele está dizendo? Se não for 07, e não é, né, que a gente está aqui no D160, e se o CFOP no D190 for igual, eu vou escriturar obrigatoriamente nas saídas, se ele for diferente de 07, e se não existir o CFOP 5359 e 6359. É um pouco confusa a lógica, eles meio que invertem a coisa. Mas basicamente é o seguinte: se não for 07 e o CFOP não for 5359 ou 6359, eu sou obrigado a escriturar o registro D160 nas saídas. Então, tanto o perfil A quanto o perfil B. Como é que eu sei? Se a gente subir um pouquinho aqui, a gente vai ver que tem a obrigatoriedade do registro por perfil. Então, tem o perfil A, entrada e saída, perfil B, entrada e saída, e perfil C, entrada e saída. Então, essa primeira coluna aqui sempre vai ser entrada do perfil A, e a segunda, entrada do perfil A, saída do perfil a segunda, a terceira, entrada do perfil B, a quarta, saída do perfil B, e assim sucessivamente. Então, se a gente descer aqui, a gente vai identificar isso. Então, a gente vai ver aqui que o registro D160, na entrada do perfil A não é obrigado, mas na saída sim, desde que atenda essas condições aqui. E a mesma coisa vale para o perfil B nas saídas. Com o perfil C, está desobrigado tanto na entrada quanto na saída de escriturar o registro D160. E a gente vai ver também o D161 e D162, a gente já pode olhar aqui. Então, nas entradas não vai escriturar nenhum dos dois, nas saídas do perfil A, escritura todos os dois. No perfil B, a gente tem o registro D161 não vai ser escriturado nas saídas, mas ele vai ser, o D162 vai. Então, o D161 tem uma particularidade, né? Ele vai ser escriturado apenas nas saídas com o perfil A. Saídas com o perfil B, ele não é obrigado, tá? A gente vai ver isso depois mais detalhadamente, eu só queria dar uma visão geral sobre o D160 e os filhos. E, por último, aquela informaçãozinha que a gente já está repetindo aí desde a segunda live, que caso tenha, né, ele pede lá no D160 para a gente colocar o código do município de origem e de destino. Então, caso eu esteja fazendo um serviço, né, de transporte para o exterior, ou trazendo alguma mercadoria do exterior para o Brasil, eu vou lançar esse código aqui, que é uma sequência de 7 dígitos 9, e aqui eu vou informar ou no código do município de origem ou de destino, e dessa forma eu já informo lá na minha cidade fiscal que é uma operação que veio do exterior ou que vai para o exterior, tá? Já fica definido dessa forma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no PVA como é que a gente faz isso.
Aí outra informação relevante é a identificação do número de despacho. Então aqui você vai informar o número de despacho quando se tratar de transporte ferroviário de cargas. Então a única vez, né, que você é obrigado a informar o número de despacho é no transporte ferroviário, ou seja, transporte de trem, né, de mercadorias. Depois a gente tem os campos de inscrição estadual do remetente e do destinatário. E tem algumas informações aqui relevantes que a gente vai informar a inscrição estadual do remetente ou do destinatário das mercadorias que contam na nota fiscal. Tá? Então, não confundir com o emitente do CTE e com o tomador. Né? Então, aqui é emitente ou destinatário da nota fiscal que está cobertando a mercadoria. A inscrição estadual vai ser validada considerando a UF codificada nos 2 primeiros dígitos dos campos do município. Então, daqui a pouco eu vou mostrar também que o município, dos 2 primeiros dígitos, ele diz respeito ao UF, ao estado aquele município, a qual aquele município pertence. E tanto na chave de acesso do CTE, da NFE, quanto no código do município, a gente consegue identificar qual é o UF que ele pertence. E por fim, o preenchimento torna-se obrigatório se o campo código do modelo da nota fiscal dos produtos transportados for 01 ou 55. Tá? Então, se eu estiver escriturando alguma nota fiscal, algum conhecimento de transporte que esteja dentro desses modelos, né? Então a gente tem aqui o modelo 08, 8B, 9, 10, 11, 26 e 27. Então aqui não precisa nem se preocupar muito, porque como eu falei, a partir de 2019 esses modelos aqui não são mais, você não consegue mais lançar eles dentro do SPED fiscal. Eu até encontrei um errozinho dentro da validação do PVA, daqui a pouquinho eu vou mostrar com relação a esses documentos para vocês, tá? Mas basicamente agora a partir de 2019 a gente vai escriturar as notas fiscais, os conhecimentos de transporte, modelo 57, 67 e 63, que é o conhecimento de transporte normal, né, o CTE, modelo 57, modelo 67, que é o CTE-OS, que é outros serviços, e a gente tem o modelo 63, que é o BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico. Aqui com relação aos códigos do município de origem e de destino, o campo ele deve existir na tabela de municípios do IBGE. Aqui tem uma informação que a gente está repetindo desde a live passada. A gente tem aqui o linkzinho da tabela de municípios. Nada mais é do que o link das tabelas do projeto SPED. E a gente acessando esse link, chega lá no projeto SPED, escolhe tabelas globais. Então está definido aqui, pacote tabelas globais. E a tabela de municípios do IBGE. A gente faz aqui esse processo e a gente tem na mão a tabela de municípios do IBGE. Está aqui tudo bonitinho, atualizado, data de início, data de fim, né? Pode ser que o município tenha nascido há pouco tempo, ou já tenha deixado de existir, enfim. Então aqui a gente vai ter sempre a tabela mais atualizada, né, referente ao projeto SPED. E por fim, lá no Perguntas Frequentes tem uma questão interessante aqui para a gente, para o nosso dia a dia de trabalho. Ela está lá na questão 12.2.1.1 e diz o seguinte: qual município a ser informado relativo ao serviço de transporte efetuado por transportadora brasileira de mercadoria importada no desembaraço aduaneiro? Então, qual é a questão? Importei a mercadoria, veio lá, sei lá, via avião, via navio, e eu contratei um serviço de transporte para trazer essa mercadoria lá do desembaraço até a minha empresa. E aí a pergunta é, né, qual município que eu vou lançar nesse caso, já que eu estou importando a mercadoria? E aí ele diz aqui, ó, informar o código do município brasileiro onde se inicia o transporte, ou seja, onde a mercadoria foi desembaraçada. Então, digamos que eu comprei uma mercadoria, importei, e ela veio lá pelo Porto de Santos, lá em São Paulo, se não me engano. E aí eu contratei uma transportadora para fazer esse transporte da mercadoria para mim. E lá foi feito o desembaraço e tal. Então, como o serviço de transporte iniciou lá, né, apesar de ser uma importação, eu vou considerar o transporte a partir do Porto de Santos para Salvador aqui, que é onde eu estou no caso. Ok? Então, tá aqui uma questão, né? Caso alguém precise, tenha essa dúvida, tá lá no Perguntas Frequentes, questão 12.2.1.1. E agora vamos lá no PVA para a gente ver como é que funciona esse negócio na prática. Vou deixar aqui. Vamos lá no PVA. Diferente da aula passada, eu já fui um pouquinho mais esperto. Já deixei aqui o registro D100 pronto. Então, preencher algumas informações e
a gente deixou aqui só para preencher o registro D160. Então vamos fazer aqui um lançamento, somar aqui. Então, identificação do número de despacho. Onde é que eu vou fazer essa identificação aqui do número de despacho? Como a gente viu, né? Aqui está aqui na observação, apenas quando se tratar de transporte ferroviário de cargas. Então, nesse caso aqui, o meu transporte eu vou dizer que é rodoviário. Então, eu não vou, né, conhecimento de transporte rodoviário de cargas. Então, nesse caso aqui, eu não preciso informar esse número de identificação do despacho. E aqui o CPF ou CNPJ, eu vou informar o CPF ou CNPJ do remetente da mercadoria e a inscrição estadual dele também, além do código do município. Então, aquela informação que a gente viu aqui, ó, referente à validação, né? A inscrição estadual será validada considerando a UF codificada, é isso aqui. Então, eu tenho aqui uma inscrição estadual. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Acho que deve inscrição estadual. Pronto. Vamos fazer aqui um teste. Então, temos aqui, ó, CNPJ. Vou lançar um CNPJ qualquer, uma inscrição estadual. E vou colocar aqui um município de origem. Município de origem, eu vou colocar, vamos botar lá Santos, São Paulo. Pronto. E aqui eu preciso lançar um CNPJ e inscrição estadual. Então aqui, nesse site, eu consigo gerar um número de inscrição estadual referente ao estado de São Paulo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma inscrição estadual referente à Bahia. Vou gerar aqui, qualquer. Vou copiar e vou colar aqui. Nota que já apareceu um erro. Então, inscrição estadual inválida. Então, quando ele está dizendo que a inscrição estadual está inválida, não quer dizer que ela necessariamente está inválida do ponto de vista de que o número não existe. Tá? Pode ser que você tenha informado a inscrição estadual do estado errado. Então, vamos fazer agora gerar uma inscrição estadual do estado de São Paulo e ver como é que se comporta lá a validação do PVA. Então, SP, gerar. Vou pegar aqui o número, colar. Pronto, agora já saiu o erro. Então, notem que ele realmente está fazendo essa validação. Então, é muito importante casar essas duas informações, tá? Então, você pode estar com a inscrição estadual correta, só que, aqui no meu caso, eu lancei lá a cidade de Santos, né? E digamos que eu me confundi e botei Santos Dumont, Minas Gerais. Então, ele vai apresentar esse erro aqui para mim. Tá? Então, é importante casar a informação do município com a inscrição estadual que você está utilizando no momento. Então, vou botar aqui Santos, de novo. Aqui. Pronto. E aqui na Bahia, vou gerar a inscrição estadual da Bahia. E vou lançar aqui para Salvador. Salvador, Bahia. A mesma coisa, se eu errar aqui, eu botar Salvador do Sul, vai dar um erro na minha inscrição estadual. Então, tenho que estar atento a isso aqui. Salvador, Bahia, pronto. E aqui o CNPJ do remetente ou do destinatário. Tá? Como ele não está criticando, não está dando nenhum erro, eu vou deixar em branco mesmo, para a gente não perder tempo com isso. E aí eu vou validar aqui a minha escrituração. Prontinho, validado com sucesso. Então, uma outra coisa que eu falei para vocês que ia mostrar é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que os documentos gerados com esses modelos aqui, 8, 8B e 9, eles estão em desuso, né? A partir de 1º de janeiro de 2019. E aí o que eu percebi aqui? Esse aqui é o conhecimento de transporte rodoviário de cargas, o famoso CTRC, né? O modelo 08. Então, eu estou lançando aqui a data de 20 de junho de 2019 e ele não está apresentando nenhuma mensagem de erro, ele está deixando eu lançar o CTRC. No entanto, se eu vier aqui, ó, por exemplo, no conhecimento de transporte de cargas avulso, que é o 8B. Vamos testar aqui. Se eu lançar dia 20 de janeiro de 2019. Peraí, botei no lugar errado. 20 de janeiro de 2019, ele também não está apresentando a crítica da data. Tá? Nesses dois documentos não está fazendo a crítica. Se eu pegar aqui, ó, no conhecimento de transporte multimodal de cargas, que aqui é o modelo 26, se não me engano,
aqui ele já faz. Então, se eu lançar aqui como dia 30 de janeiro de 2019, ele já vai apresentar aqui a crítica, o erro. Então, eu acredito que isso aqui seja um erro no processo de validação, né, do PVA. Mas, já deixo informado vocês aí que, 22 de 2018, deixo informado que esses modelos de documento, né, o modelo conhecimento e transporte de cargas, né, o modelo 8, modelo 8B, que é o avulso, modelo 9, que é o conhecimento aquaviário, ele aqui, aquaviário, o 10, que é o conhecimento aéreo, o 11, não lembro agora. Mas, enfim, todos esses modelos, né, manuais, que não tem chave de acesso, não devem mais ser escriturados a partir de 1º de janeiro de 2019. Por mais que o PVA não esteja criticando alguns deles, como a gente viu aqui, o 08 e o 8B, não é mais para lançar nesse período, ok? A gente lançou aqui, né, o modelo D160, e agora a gente tem os registros filhos, que é o D161 e o D162. O que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui nos pontos relevantes e depois a gente vai para a prática lá do SPED. Registro D161. Então, definição. O objetivo dele é informar o local de coleta e de entrega quando esse for diferente do endereço do remetente ou do destinatário. Então, tem uma nota fiscal, eu sou o remetente, o transportador pega essa mercadoria no meu estabelecimento e leva para o meu cliente. E aí acontece que, no caso específico, o meu cliente pede que eu entregue a mercadoria em outro local. Isso acontece muito com construtoras, né? Então, construtora aqui na Bahia, por exemplo, ela tem esse benefício. Ela pode comprar uma mercadoria de um estado qualquer e pedir para entregar em qualquer município da Bahia. Então, ela está em Salvador, ela quer que entregue em Lauro de Freitas. Então, ela vai dar as informações da pessoa que vai receber lá, da pessoa física ou jurídica, e ele vai levar essa mercadoria, essa carga para lá. Isso está dentro da legalidade. Tá? Que eu não posso entregar em outro estado, né? Ou na Bahia, quero que entregue em Minas. Isso não pode ser feito. E aí, quando acontece essa situação, no caso, né, desses documentos manuais, a gente tem que informar o registro D161. E as informações relevantes que a gente tem sobre esse registro, ele é obrigatório apenas no perfil A, né, se ocorrer. Então, foi o que a gente viu aqui, né? Registro D161. Perfil A na saída, obrigatório. E aí, perfil B e C, ele não é obrigatório. E ele deve ser informado apenas nas operações de saída. A gente acabou de ver isso. Então, o número do CNPJ e do CPF no local da coleta, da entrega. Então, não é tipo aleatório. Ah, eu vou pedir para entregar a mercadoria num outro estabelecimento e acabou. Só dar o endereço e ele vai levar lá. Não, tem que ter alguém lá para receber essa mercadoria, tá? Ou o CNPJ da empresa que você está prestando um serviço, ou qualquer coisa do tipo, ou o CPF, uma pessoa que esteja lá para receber essa mercadoria por você. Campo de inscrição estadual do contribuinte. Aquela mesma situação, né? A escrituração também vai ser validada, né? A inscrição estadual, considerando aqueles 2 primeiros dígitos. Tá? Que é igualzinho aquilo que a gente acabou de ver no registro D160. E o código do município, aquela história também, a tabela de municípios, o pacote de tabelas globais e a tabela de municípios do IBGE. Tá? Mesma regrinha que a gente acabou de ver. Então aqui não tem muito mistério, né? Registro D161. Tipo de transporte, eu vou escolher qual transporte que eu estou utilizando aqui. Vou colocar aqui rodoviário. E aí o CNPJ do contribuinte na coleta. Então, pedir para pegar a mercadoria num lugar diferente. Então, fiz lá uma compra, aquelas operações triangulares, né? Ou vem da ordem. Então, eu comprei lá na mão do fornecedor e pedi para o transportador ir retirar lá e levar para o meu cliente. Então, a gente tem essa situação aqui para cobrir nesse tipo de operação. E o código do município, de onde vai retirar a mercadoria, e o código do município, de onde vai deixar essa mesma mercadoria. Lembrando da questão da inscrição estadual, né? Sempre batendo com o código do município. A gente já fez esse exemplo, não vou repeti-lo. Validar, ver se está tudo ok. Pronto, tudo certinho. E agora a gente vai para o próximo registro, que é o registro D162.
Só um detalhezinho, esse D161, ele está habilitado aqui porque eu estou no perfil A. Tá? Então, se eu ver aqui no registro 0000, vocês vão ver que o meu perfil de escrituração é o perfil A. Se o meu perfil fosse B, ele ia simplesmente sumir dali. O que aconteceu comigo quando eu estava pesquisando, procurava o registro D161, não achava de jeito nenhum. E aí eu percebi, fui lá, né, fiz a pesquisa da obrigatoriedade e descobri, então é perfil A, beleza. Vim aqui, mudei o perfil A, e ele foi lá e apareceu. Então, fica aí essa dica para vocês não ficarem batendo cabeça como eu fiquei também. Se o perfil for B, esse registro não vai nem aparecer aqui, vai ficar só o D162. De volta. Foi aqui. Ok. Escrituramos, né? D161. Vamos para o D162. Ver como é que ele funciona, o que é que tem aqui pra gente. D162. Definição. Nesse registro devem ser apresentados os dados dos documentos fiscais que acobertam a carga transportada, objeto dos conhecimentos de transporte previstos no registro D160. Aqui basicamente eu vou informar o documento, né? Então eu sou transportadora, eu gero meu conhecimento de transporte e vou lá pegar a carga, essa carga vem com a nota fiscal acompanhando. Então nesse caso eu vou ter que informar no registro D162, se eu for do perfil A, né? Se for uma operação de saída, eu vou ter que informar os dados dessa nota. E aí, de novo, aquela informação, né? Não informar esse registro caso o CFOP do conhecimento de transporte seja 5359 ou 6359. E aí vamos lá na tabela de CFOPs para a gente descobrir que operação é essa, né? Por que é que eu não devo escriturar caso seja essa a operação? Carregando aqui. Ele vai carregando, a gente vai vendo aqui informação, né? Código do modelo do documento fiscal. Então, apenas os seguintes documentos devem ser apresentados neste campo. Então, aqui apenas esses modelos aqui, esses 4 documentos, eu vou apresentar no registro D162. Então, quais são eles? Nota fiscal, normal, manual, também praticamente em desuso. Nota fiscal avulsa, ainda existe, né? Existe a nota fiscal avulsa eletrônica. Nota fiscal de produtor, que também ainda está funcionando em boa parte do estado, do país. E a nota fiscal modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica. Então, são esses os 4 modelos que eu posso escriturar no registro D162. Já carregou aqui, então vamos buscar lá o CFOP 5359. É o mesmo, né, do 6359, mudando só um é dentro do estado e o outro é fora. Vou ampliar aqui. 5359, prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal. Então, se eu não sou obrigado a emitir a nota fiscal, não tem nota para eu poder informar no registro D162. É por isso que se o meu serviço de transporte, né, a minha prestação de serviço, for emitida com CFOP 5359 ou 6359, eu não sou obrigado a informar o registro D162, já que o documento não existe. E aí, para a gente escriturar esse registro, é muito simples, né? São apenas as informações da própria nota fiscal, do próprio documento que a gente está transportando. Então aqui eu vou colocar o modelo, aqueles 4 que a gente viu, fazer com a nota fiscal eletrônica. E vocês podem observar que não tem nenhum campo para a gente informar a chave de acesso. Então, até nisso facilita. Eu vou botar aqui o número da nota, número de série, a data da emissão, quando é que foi emitida essa nota fiscal, o valor dela, todas as mercadorias, e a quantidade de volumes transportados. Eu transportei isso em 10 volumes. O peso bruto foi de 200 kg. O peso líquido foi de 150. Pronto. Então aqui está informado a nota fiscal que eu estou transportando. Então estou dizendo para o fisco que eu nesse transporte aqui, eu estou levando essa mercadoria aqui específica, dessa nota fiscal. Ele vai lá, pega a nota fiscal e tem todas as informações sobre a carga. Vou dar só uma validadinha aqui para a gente já ver se está tudo ok. E aí, então, tudo aqui a gente já pula para o próximo registro, que é o registro D170. Pronto, beleza? Tudo ok aqui. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho.
Fechar aqui. Se tiverem alguma dúvida referente às coisas que eu estou explicando, vocês podem deixar as dúvidas aí do lado no chat. E quando terminar a live, eu já vou começar a responder as perguntas de vocês, tá? Registro T170, definição. Então a gente tem aqui. Esse registro tem por objetivo informar o complemento do conhecimento multimodal de cargas. Então, multimodal, quando eu tenho mais de uma modalidade de transporte de cargas envolvido. E as informações relevantes, bastante aqui, né, sobre o registro. Vai ser informado apenas as operações de saída e aquela informação do código do município. Caso seja de fora do país, né, do exterior, eu vou informar uma sequência de 7 dígitos 9. E aqui no guia prático a gente vê um registro de 170. Então eu vou informar nas saídas do perfil A, se existiu o D100, e para informar o D170 tem que ter o D100, senão não acontece, né, não aparece. Então, sempre que houver saídas do documento, né, modelo 26, do código 26, e eu posso informar o registro, eu devo informar o registro D170 nas saídas do perfil A e nas saídas do perfil B, sendo, portanto, o perfil C excluído, está fora aqui dessa obrigatoriedade. Tá? O que a gente tem aqui de mais interessante? Código do participante consignatário. Então a gente viu na aula anterior esse conceito, né, de que é consignatário e também o conceito de redespachar. Então, código do consignatário, o valor deve existir no campo do participante do registro 0150. O 0150 é onde a gente informa o participante, né, o cliente, o fornecedor, o tomador de serviço, o prestador. A gente informa isso tudo lá no 0150. E no caso desse campo específico, ele também tem que existir lá. E aí o que é um consignatário? Né? A gente falou na aula passada, mas vou repetir para as pessoas novas que estejam chegando eventualmente. Então, o consignatário é aquele responsável pelo pagamento do serviço nos casos em que nem o remetente ou o destinatário são os tomadores do serviço. E aí o que acontece nesse caso? Eu dei uma pesquisadinha e tem aquela... É como se fosse um intermediário, né? É uma empresa que ela cuida de toda a parte de logística, de contratação de serviço de frete e despacho da mercadoria. Então, eu contrato a empresa e faço o pagamento para essa empresa e ela fica responsável por tudo. Então, ela faz a cotação do transporte, vê qual é a transportadora mais barata, ela, em alguns casos, ela embarca essa mercadoria também, então ela cuida de todo esse processo logístico e ela é remunerada pela empresa, né, geralmente pelo remetente ou pelo destinatário, e ele faz todo esse meio de campo aí para as empresas. Então, nesse caso, o tomador do serviço não é nem o emitente da nota e nem o destinatário da mercadoria. Então, nesse caso, chama-se de consignatário essa pessoa. E também tem outras formas, né? Mas eu não aprofundei. Código do participante redespachado. Você vai preencher com informação constante no corpo do CTRC, né? A gente está falando aqui de documentos manuais. E aí, o que é o redespacho? Né? Também fiz essa pesquisa. Ele ocorre quando uma transportadora contrata outra transportadora para realizar parte da prestação de serviço, independente se for a parte inicial, intermediária ou final do transporte. Né? Quando você terceiriza o serviço de transporte. Então, você é contratado para fazer o transporte, você faz uma parte dele e a outra parte você contrata um terceiro para realizar por você. E aqui embaixo a gente tem a empresa contratante é conhecida como a redespachante, enquanto a contratada é a redespachada. Então aqui ele está pedindo para a gente informar a empresa redespachada, ou seja, aquela empresa que nós contratamos para fazer o serviço de redespacho. Ok? Código do município de origem e de destino, aquela mesma situação, né, da tabela que a gente já viu. No registro de operador de transporte multimodal, que é um número, você registra lá na ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, você tem que informar esse dado. Se você não for um operador de transporte multimodal, você tem que ter um número desse e informar no seu SPED fiscal. E ele é um valor numérico que possui 8 dígitos. E por fim, o indicador da natureza de frete, né? Se ele é negociável ou não negociável. E eu também fiquei curioso de pesquisar por quê, né? Por que negociável ou não negociável. E aí o que é que eu descobri? Eu descobri aqui que o complemento do conhecimento multimodal de cargas pode ser negociado em instituição financeira, no processo semelhante ao desconto de duplicata bancária. Então, basicamente é isso, é informando se esse frete, né, esse complemento de multimodal, se ele pode ser negociado, se eu posso ir lá e vender, por exemplo, esse documento, essa espécie de duplicata lá no banco.
E aí como é que a gente faz o lançamento disso lá no SPED fiscal? Isso que a gente vai ver agora. Então vamos pegar aqui um documento, né, que seja... Então aqui é onde eu vejo. Então D170, o código, eu só vou escriturar o código 26, né? Que é o complemento de conhecimento multimodal de cargas. Então eu vou buscar ele aqui. Provavelmente é esse aqui. Conhecimento de transporte multimodal de cargas. Então já escriturei aqui o documento. Nesse caso aqui ele está fazendo a crítica, né? Aquela que a gente falou de a partir de 1º de janeiro de 2019 eu não consigo mais escriturar isso no SPED fiscal. Então nesse caso aqui eu estou escriturando no mês de junho de 2019. Então se eu botar aqui 20 de junho de 2019 ele vai criticar, ele vai me dar um erro aqui. Tá? E mesmo que eu informe aqui como um documento extemporâneo, tá? Não tem jeito. Então aqui eu vou ter que informar como 28 de 12 de 2018. E aí vou colocar aqui como documento regular extemporâneo. Pronto. Como é um conhecimento, né, um documento manual, então a chave de acesso, então não vou informar isso aqui. Lancei o valor, tá ok. E aqui eu tenho o complemento, que é o registro D170. Eu até já preenchi aqui de teste, mas eu vou apagar para a gente fazer de novo. Vamos informar ele aqui. O que é que eu vou informar aqui? Então tem um código do participante consignatário, aquela situação que eu falei, né, um terceiro que eu contrato. Nesse caso eu não tive isso, então eu não vou informar ele. Código do participante despachante. Então, nesse caso aqui eu vou escolher a empresa, tá, como despachante, né? Mas no caso aquele que eu contratei. Então, no caso eu sou o transportador que emitiu o conhecimento de transporte, né? O conhecimento de transporte multimodal, e contratei um terceiro. Então, eu vou informar aqui o código desse terceiro que eu contratei. Tá? Nesse caso eu vou dizer que também não aconteceu isso. E aqui eu vou ter o código do município de origem, né? De onde foi que partiu a carga e onde a carga chegou. O registro do operador, que é aquele código, né, da NTT. Então, se eu for um operador multimodal, eu tenho que ter esse código de 8 dígitos. Aí a natureza do frete. Então, negociável ou não negociável. Então, vamos ver aqui que é um frete negociável. O valor do frete e o valor líquido do frete. Então, tem esse valor aqui de GRIS, né, gerenciamento de risco. Somatório dos valores de pedágio. Então, digamos que eu paguei R$50 de pedágio nesse processo. Então, o valor líquido do frete já não é mais R$1.000, passou a ser 950. Então, tem outros valores aqui, sei lá, valor de seguro, acho que não está aparecendo aqui. Pode ser que esteja até aqui dentro desse GRIS, né, gerenciamento de risco. Mas, enfim, vou deixar zerado aqui. Então, placa do veículo, que está fazendo o transporte, a UF desse veículo, e pronto, está feito o meu registro. Né? Também de maneira bem simples, bem prática. Vou validar aqui e vamos ver se fica tudo certo. Prontinho, tudo validado. Agora a gente vai dar uma olhada lá no registro D180, né? Estamos nos aproximando lá do D197. É um dos registros mais complexos, né, que eu conheço. Mas hoje a gente vai desmistificar esse registro. Ok, finalizado aqui. Vamos para o D180. Também tem pouquíssima informação aqui. É um registro que tem por objetivo identificar todos os transportadores e os seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal. Tá? E aqui também vocês observam que é também código 26. Então, apenas o documento com código 26, né, conhecimento de transporte multimodal, é que vai ser informado o registro D180. Informação sobre o registro. Aqui, nesse caso, ele já tem uma diferença. Né? Eu posso informar ele tanto na entrada quanto na saída. Se a gente vier aqui e buscar o D180... Aliás, não. Confundi, tá? Registro D180 apenas nas saídas do perfil A e nas saídas do perfil B. No perfil C, eu não vou informar. Agora, se não me engano, eu vi... Deixa eu dar só uma conferida aqui. Conhecimento de transporte multimodal. Aqui eu estou no registro de entrada, tá? Registro D100 de entrada. E se não me engano, eu vi esse registro aqui. Aqui, D180. Então eu consigo informar ele aqui também no nas minhas entradas. Embora aqui no guia prático eu esteja informando que eu não devo escriturar nas entradas em nenhum perfil.
que pode ser também aqui mais um equívoco no processo de validação do PVA, tá? Mas como não é tão relevante assim, né, a partir de 2019, vamos deixar isso aqui quieto. De volta aqui, vamos fazer o nosso exemplo do registro D180. Ele, multimodal de cargas, aqui. Registro D180. Vamos dar uma olhada só nas particularidades aqui. Então, campo número de ordem sequencial do modal. Aqui a gente vai informar os documentos emitidos pelos transportadores na sequência em que ocorreu o transporte. CNPJ ou CPF do participante emitente. Então, eu vou informar o CNPJ com 14 dígitos ou o CPF com 11 dígitos do tomador de serviço. Por que é que eu destaquei isso aqui de vermelho? Então, eu percebi também uma diferença entre o nome do campo, né, e a descrição dele dentro do PVA. Eu quero até mostrar isso para vocês. Então, vamos buscar aqui. Fazer uma cópia. Vou buscar aqui o registro D170. Então, o que é que eu tenho aqui? Qual campo que a gente está, né? Está no campo CNPJ ou CPF. Que é, deixa eu identificar ele aqui. É D180. Tô viajando aqui. Pronto. CNPJ ou CPF do emitente, participante, né? Então, tá aqui. Então, o campo 4. Quando eu deixo aqui, para pesquisar sobre o campo 4, ele fala informar o CNPJ ou com 14 dígitos ou CPF com 11 dígitos do tomador do serviço. Então, se a gente observar o nome do campo, né? Campo 4, é CNPJ do participante emitente do modal. E na descrição, ele pede para a gente informar o CNPJ ou CPF do tomador de serviço. E aí, qual que é que está certo, né? Qual dos dois está certo? Então, pela avaliação que eu fiz aqui, esse estaria errado, tá? Essa descrição não está correta. Então, aqui seria realmente do emitente. E por que isso? Porque a gente tem também o campo do tomador. Eu tenho aqui o CNPJ do emitente, né, do modal, a inscrição estadual dele, o F, e eu tenho também do tomador de serviço. Então, não é possível que eu tenha que informar o tomador aqui em cima e embaixo também. Então, acredito que seja também um pequeno erro aqui no guia prático, tá? Então, se vocês se depararem com isso, vocês vão ver aqui que tem o campo 4, CNPJ do emitente, e aqui no campo 8, a gente tem o CNPJ do tomador de serviço, tá? Só para a gente ficar atento a isso aqui. E a inscrição estadual do participante emitente do modal. Então, aquela velha história, né? Que ele vai validar a inscrição estadual com base no município, o código do município que a gente colocou lá. Então, vamos lá. Número de ordem sequencial. Então, primeiro eu fiz um transporte aqui. O emitente, eu vou escolher que foi uma emissão de terceiros. CNPJ do emitente. Agora eu vou ter que arranjar, peraí. Se eu acho aqui, CNPJ. Situação não, gerar um CNPJ qualquer aqui. Lançar aqui o CNPJ, inscrição estadual do emitente. Vamos usar aquele exemplo de gerar outro. Vamos usar aquele exemplo que a gente deu no início da aula, de São Paulo e Bahia. CNPJ do tomador. Inscrição estadual do emitente. Então, vamos dizer que ele é estadual. São Paulo. 5 pontos. E ele é da cidade, o F do emitente, São Paulo. Pronto. Código de origem Santos. E tomador Bahia. Vou colocar aqui Bahia. O F do tomador Bahia. Aqui no caso já não vai validar a UF com base no código do município, né? Vai validar com base na UF do tomador ou do prestador. Código do município, Salvador. Código do modelo do documento. Então, esse aqui é o documento
um multimodal, né? Não é a nota fiscal em si que eu estou transportando, mas sim o conhecimento do transporte, né? Da modalidade que está sendo utilizada. Então, nesse caso, como for um transporte rodoviário, eu vou dizer aqui que é o modelo, vou botar o modelo 57. Pronto. Número do documento, série dele, data de emissão, vou botar aqui, e o valor do documento fiscal. Me cobraram R$200 para fazer isso aqui. Pronto. E aí de novo a gente faz tudo de novo, né? Segundo modal. Segundo modal foi, sei lá, foi ferroviário. Então, vou fazer o mesmo preenchimento, não vou repetir isso aqui, tá? Para não ficar, de não gastar muito tempo. E aqui eu mudaria o código do modelo do documento para transporte ferroviário, por exemplo. Então tá aqui. E aí, número do documento, a série dele, subsérie, data de emissão. E aí eu colocaria aqui tantos quantos fossem os modais utilizados nesse transporte, tá? Então, vamos deixar assim. Vou validar aqui. Indo. Pronto, ele trouxe alguns erros aqui pra gente. Agora sim. Código do participante. O que foi que aconteceu? Ah, tá. Eu não preenchi, né? As informações. Deixa eu dar aqui. Pronto. Precisei mudar pra gente pegar um registro de 180, né? Ok, agora a gente só tem um registro de 190 que eu vou deixar para daqui a pouquinho, já que a gente já vai falar dele, tá? Fechamos, né? Pronto, fechamos o registro de 180 e agora a gente vai fechar o registro de 190. Esse sim é um registro que a gente vai utilizar ainda durante muito tempo. Válido ainda, né? Para todos os modelos, então desde o 07 até o 67 aqui. E aí, vamos lá entender como é que funciona esse registro de 190. Então, definição, né? A gente tem por objetivo informar as informações fiscais, das notas fiscais, né? Serviço de transporte, código 07, e demais documentos elencados no título deste registro e especificado no registro D100, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFP e alíquota. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, ele vai agrupar, ele vai dar um CFP, um CST e uma alíquota para a operação que eu estou realizando. É muito parecido com o que acontece lá com o registro 6090, né? Só que lá eu tenho os produtos, né? Eu tenho os itens. E nesse caso, eu tenho no código 07, né? Com nota fiscal de serviço de transporte. Tirando o código 07, os outros modelos não têm um campo para a gente informar itens, né? Então a gente informaria só o registro D100 e o D190. Sobre o registro, o que a gente tem aqui de relevante, de interessante? Nas operações de entrada, a gente vai informar o CST sobre o enfoque do declarante, tá? Que então continua válido a questão do enfoque do declarante. O que isso quer dizer? Eu tomei um serviço de transporte e esse serviço de transporte foi, sei lá, para uma empresa do Simples Nacional. Então eu não tenho direito, não tenho lá o crédito de CMS no meu destacado lá no documento. Então eu vou dar entrada com o CST 90 na tabela B, né? Eu não vou usar o CSOSN que está lá no conhecimento de transporte. Então eu vou usar o CFOP, o CST na verdade, né? 0,90, por quê? Porque é uma operação que eu não tenho direito ao crédito. Ou, por exemplo, eu comprei a mercadoria para uso e consumo, e aí esse frete veio lá na condição de aquisição para uso e consumo também, né? Então ele vai entrar lá no meu cálculo para fazer o valor do DIFAL. E aí eu não vou pegar esse crédito também, esse conhecimento de transporte. Ok? Então, segunda situação aqui, né? O CST. Então, ele traz aqui que o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0. Tá? Por que ele é igual a 0? Bom, eu estou prestando um serviço de transporte, né?
a minha área de atuação é dentro do Brasil. Então, sempre que eu prestar algum serviço de transporte, por mais que seja que eu mande para o exterior, né, ou que eu esteja trazendo de lá para cá, é um serviço que eu estou prestando no território brasileiro. Então, o CST ele vai começar com 0. Né, para quem não conhece ainda as regras, né, do CST, ele tem 3 dígitos. O primeiro dígito diz qual é a origem. Então, o dígito 0 diz que ele é nacional. O dígito 1 que ele é importado diretamente. O dígito 2 que ele é importado, adquirido no mercado interno. E assim sucessivamente. Então, o dígito 0 está me dizendo que é um serviço nacional. Então, faz todo sentido que as transportadoras, né, prestam serviço dentro do território brasileiro. E outra informação relevante é que no campo valor da redução da base de cálculo, ele só pode ser preenchido se os 2 últimos dígitos forem iguais a 20 ou 70. Né? Aí já são os 2 dígitos finais do CST. Então, o CST 20 está me dizendo que é uma operação com redução da base de cálculo e o CST 70 está me dizendo que é uma operação com redução da base de cálculo, porém com cobrança do ICMS por substituição tributária. Tá? Então, apenas nesses 2 casos é que eu vou informar o campo valor da redução da base de cálculo, o valor não tributado pelo ICMS. E o Código Fiscal de Operação, CFOP, né? Então, ele fala aqui, ó, que o campo indicador da operação, lá no registro D100, lá do início, né, 2 lives atrás, o que é que diz lá nesse campo INDOPER, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui no Guia Prático. Então, eu vou trazer aqui D100, e tá logo aqui, o segundo campo, diz que é o indicador do tipo de operação. Então, se é de aquisição ou se é de prestação. E o que é que tem a ver isso com o registro D190? Ele diz que se um registro D100, né, o indicador da operação do registro D100 for igual a 0, o que é que isso quer dizer? Com aquisição, né, de serviço. Então, o primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 1, 2 ou 3. Né? O CFOP, ele sabe, né, que os dígitos 1, 2 e 3 são operações de entrada e os dígitos 5, 6 e 7 são operações de saída. Né? 4 se perdeu aí no meio do caminho, não tem uma utilidade. Mas, se o 0, o CFOP tem que ser 1, 2 ou 3, quer dizer que se o dígito for 1, lá no registro D100, se for uma prestação de serviço, o meu CFOP tem que começar obrigatoriamente com os dígitos 5, 6 ou 7. Tá? Informação importante, né? Informação, embora seja bem conhecida, bem óbvia, pode ser que alguém não conheça, então é bom a gente esclarecer. Por último, a gente tem aqui o código da observação do lançamento fiscal. Então, essa informação aqui eu extraí do registro C190. Por quê? A gente não tem essa informação no D190, mas por analogia, a gente vê, né? A gente percebe que existe esse bom senso. O que é que eu estou querendo dizer? Vou aqui no registro D190 e eu tenho os campos que a gente já viu e esse último campo aqui, que é o código da observação do lançamento. Então, aqui eu vou escolher um código qualquer e pronto, eu escriturei aqui, coloquei um código da observação do lançamento fiscal, alguma particularidade aqui do meu lançamento. No entanto, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu tenho aqui o registro D195. Tem exatamente a mesma função. Né? Então, o mesmo código que eu escolhi lá no D190, eu vou escolher aqui também no registro D195. Qual a diferença? Porque aqui eu tenho uma descrição complementar. Então, quando eu estava estudando lá o C190, a gente viu que esse campo, né, qual é o campo que eu estou falando? O campo aqui, o último campo do D190, que é esse código de observação do lançamento. Ele só vai ser preenchido pelos contribuintes localizados nas UFs que determinem a sua legislação preenchimento. Então, embora essa informação não esteja lá no D190, por analogia, né, já que ele tem um campo no D190 e tem o mesmo campo no D195, então a gente aplica também a mesma lógica. Tá? Eu costumo pensar dessa forma. Então eu só vou preencher esse campo aqui se eu tiver uma informação explícita lá da meu F dizendo que eu tenho que preencher esse campo aqui do C190, D190 e não o registro D195. Tá? Porque tem até mais espaço, eu posso colocar um registro genérico aqui, código genérico, e aqui eu posso informar, por exemplo, né, o detalhamento do que é essa operação. Então aqui fica até melhor para a gente informar os dados. Pronto, D190, vamos fazer aqui um exemplozinho. Tem uma operação aqui com o CST 000, então tributar integralmente. O CFOP é interessante, né? O conhecimento de transporte ele tem um conjunto de CFOPs específico. Então tem um 6.3
5. Ponto não, né? 635. Oxi. Ah, tá. Eu tô escritando uma operação de entrada. Pera aí que baguncei tudo aqui. Então vamos usar exemplo de entrada mesmo. Pronto. CST000. TFOP 235. Então, se eu botar aqui 235, ele vai me trazer todas as opções de aquisição de conhecimento e transporte. Então, aquisição de serviço de transporte de mesma natureza, então aquisição por estabelecimento industrial, estabelecimento comercial, prestador de serviço de comunicação, ou distribuidor de energia elétrica e estabelecimento de produto rural. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2353 por estabelecimento comercial. Ok? Então, sou uma empresa comercial que adquiriu um serviço de transporte. A alíquota foi de 12%. Bota 7, né? Que veio de São Paulo para Bahia. Valor da operação, vou botar aqui R$1.000. 12%, 120. Base de cálculo, R$1.000 de novo. E aqui R$120 de ICMS. Valor não tributado, base do ICMS. Então, aqui eu vou lançar 0. Tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma operação dentro do estado, então 0,40, que na Bahia, por exemplo, é isenta, né, as operações de transporte dentro do estado. Então, eu vou colocar aqui o CST 0,40, o CFOP 1353, aqui vai ser 0, a alíquota, né? O valor da operação vai ser R$1.000, o valor da base e o valor do ICMS 0, e aqui 0 também. Então, é muito comum a gente achar que já que eu não lancei na base, então eu vou lançar aqui, né? Então seria, na minha cabeça, né, quando eu comecei a escriturar o SPED fiscal, eu achava que esse campo era o equivalente à coluna isentas, mas na verdade não é. Então, esse é um campo específico para as operações com redução da base de cálculo do ICMS. Então, nesse caso, eu tenho que deixar zerado esse campo aqui. E eu vou salvar, e se tudo der certo, ele não vai apresentar mais nenhum erro aqui no meu SPED fiscal. Prontinho, fiquei validado com sucesso, sem nenhum problema. Então, aqui a gente escriturou o registro D190. Uma coisa até que a gente já está mais acostumado a fazer. A gente já falou até um pouquinho, né, do registro D195. Vamos só fechar aqui. Aqui é que ele serve, né? Então, aqui, esse registro eu vou usar, ele vai ser informado quando em decorrência da legislação estadual houver ajustes de documentos fiscais. Então, por exemplo, informações sobre diferencial de alíquota. E aqui a gente tem uma complementação que é, essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna Observações dos livros fiscais previstos no convênio sem número de 1970, lá no artigo 63 de incisos de 1 a 4. E que livros são esses? Então a gente tem aqui o link do convênio, né? Vamos lá ver. Vou buscar aqui o artigo 63, incisos de 1 a 4. Então, livro de registro de entrada e de saída. Tá? Então, para que serve esse registro 0460? Para eu informar alguma observação nos meus lançamentos, tanto de entrada quanto de saída. A gente está lá no livro de papel, né? E hoje a gente tem essa mesma funcionalidade, só que dentro do SPED fiscal. Informações relevantes. Então, sempre que existir um ajuste por documento, deverá, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação. Então, eu tenho que informar aqui alguma observação referente a isso que eu estou fazendo. Então, aqui ele deu exemplo do diferencial de alíquota. Então, eu posso lançar aqui, por exemplo... Não é aqui não. Multimodal... Achei. Então, eu vou lá no D190, D195, e vou informar aqui, vou formar um diferencial de alíquota, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso vir por aqui, usar esses 3 pontinhos e fazer o cadastro. Eu vou botar aqui, código 30. Eu vou dizer que isso aqui é um diferencial de alíquotas. Mais para ficar melhor. Diferencial de alíquotas. Salvar. Pronto. Aí eu vou usar ele aqui e eu vou dizer
Eu posso colocar um complemento aqui ou não, posso deixar em branco. E ele vai me habilitar o registro D197, que é onde eu quero chegar hoje na nossa live. Antes da gente chegar lá, então só uma observaçãozinha, né? Código da observação, informar o código da observação do lançamento que deve constar no registro 0460. Então, mostrei para vocês como é que a gente faz para cadastrar esse código. Ah, mas se eu não... Às vezes, por exemplo, você chega aqui e não tem nada cadastrado, então você não consegue acessar esse botão. Como é que eu faço, então, para gerar o 0460 se eu não tiver essa opção? Você vai vir aqui, escrituração, tabelas do contribuinte, e aí você vem aqui na última aba, observações do lançamento fiscal. Você chega no mesmo lugar, gera seu código e volta lá para o seu documento para fazer o restante do trabalho. Então vamos continuar aqui. Lancei meu diferencial de alíquotas. E aqui ó, eu tenho outras obrigações. A gente já entrou no D197. Antes disso, ó, utilizar para complementar a observação do lançamento fiscal quando a descrição do código do lançamento informado no registro 0460 for genérico. Então, vamos complementar isso aqui. Eu tenho aqui uma observação diferencial de alíquotas. A gente sabe que tem diferencial de alíquota para ativo mobilizado, diferencial de alíquota para uso e consumo, por exemplo. Então eu vou dizer que esse é um diferencial referente à operação de uso e consumo. Pronto. Salvei aqui. Está descrito, tá? Então sempre que eu tenho um ajuste, eu vou fazer um ajuste no D197, eu tenho que obrigatoriamente ter uma informação aqui no registro D195, tá? Que reforça lá aquela minha teoria de que eu não devo utilizar isso aqui sem uma informação expressa do fisco, devo utilizar o D195. E agora a gente vai entrar no último registro de hoje, que é o D197. Tem bastante coisa aqui para a gente ver, coisas complexas, mas interessantes também. E aí vamos adentrar nele agora. O registro D197, o que é que ele serve, né? É um registro que tem o objetivo de detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento do registro D195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto. Tá? Então, esse registro D197 ele pode ser apenas informativo, como ele pode também alterar a minha escrituração do SPED fiscal. Como é que ele pode fazer isso? A gente tem aqui algumas informações relevantes sobre o registro. Então, esse registro será utilizado ainda por contribuinte, onde a administração tributária estadual exige, por meio de legislação específica, apuração em separado, chamada subapuração. E aí, nesse caso, eu vou deixar isso aqui até um pouquinho para mais tarde, para a gente cuidar primeiro da questão mais prática, tá? Qual a questão mais prática que a gente tem aqui nesse momento? É esse aqui. Então, esse registro somente deve ser informado para as UFs que publicarem a tabela constante no item 5.3 da nota técnica 2018.001. Então a gente tem aqui a nota técnica, né? Tem um link aqui da tabela 5.3, mas não é nem isso que eu quero mostrar para vocês agora. É o seguinte, nem todos os estados obrigaram seus contribuintes a informar o registro D197, C197. Na Bahia, por exemplo, a gente não está obrigado a informar o D197. E aí, como é que eu sei disso? Exatamente por causa dessa tabela 5.3. Então, se eu estiver obrigado a informar o D197, eu tenho que ter no meu estado a tabela 5.3. Se essa tabela não existir, quer dizer que eu não sou obrigado a informar no meu SPED fiscal o registro C197 ou D197. E agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para descobrir isso. Então, eu vou abrir aqui fazer uma pesquisa, tá? SPQF, que é o link direto, caso vocês queiram utilizar, spqf.in/tabelas. Então, se vocês usarem esse atalho, vocês já vão cair direto aqui no site do Projeto SPED nas tabelas, que é aquele mesmo link que eu falei lá da tabela do IBGE. Então eu vim aqui, vou na tabela do meu estado, tá? Estou na Bahia, seleciono uma tabela. Então eu tenho a tabela 5.1.1, tabela 5.2, tabela 5.5. Note que pulou 5.2 para 5.5. Então isso quer dizer que eu não tenho a tabela 5.3. Então isso quer dizer também que eu não sou obrigado a escriturar o registro C197 nem o D197. Aí você pode me perguntar, mas por que o seu registro D197 está habilitado? Ele está habilitado, vocês podem notar aqui, porém, ó, o código de ajuste está
desabilitado, porque não tem nenhuma opção, não tem como lançar esse documento aqui. Então ele habilita, só que eu posso até fazer algum lançamento aqui, mas não vai acontecer nada, porque ele vai dar um erro porque não tem o código aqui informado. Campo obrigatório não preenchido. Tá? Então, por mais que eu queira informar, eu não vou conseguir fazer a informação desse registro. Ok? Pronto. Aí, vamos buscar aqui outro estado. Paraíba. Já tem a tabela 5.3. Tá? Em outro estado, foi que eu fiz os testes, Rio de Janeiro. Tem aqui a tabela 5.3 também. Então aqui, ó, eu tenho um código bem grande, né? E cada dígito, cada pedacinho desse código aqui, ele tem um porquê de ser. Tem uma informação que ele carrega. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje. Então a gente tem, ó, esse link, tá? Da nota técnica 5.3, da nota técnica 2018.001, e a gente vai acessar essa tabela 5.3 e ver como é que ela funciona. Então eu estou aqui, 5.3, tabela de ajuste de informações de valores provenientes do documento fiscal. E aqui ele explica como é que funciona o código. Então quando você chega lá que tem um código, não foi aleatório. Ele tem que seguir algumas regras. E as regras são essas aqui, tá? Então nessas colunas aqui a gente tem, aqui cada coluna dessa é um pedaço do código. Então, o F, né, um pedaço do código. Reflexo na apuração é outro pedaço, tipo de apuração, responsabilidade, e assim sucessivamente até o final. E aí como é que funciona isso? Os dois primeiros dígitos, né, que a gente está vendo aqui na tabela, é a UF. Então, estou dizendo que é Rio de Janeiro. Então, eu informo isso aqui, acabou. Nota que está tudo em branco, porque eu só vou informar a UF do meu estado, não tem um código para isso. Reflexo na apuração do ICMS. Então, eu tenho aqui código, descrição, o 0 é crédito por entrada. O 1 vai ser outros créditos. O 2 vai ser estorno de débito. O 3, débito por saída. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer um lançamento de outros débitos, né? Eu estou lançando um débito de FAO. Então, eu vou buscar aqui, ó. Eu já sei que vai ser RJ. Vamos fazer uma pesquisa aqui. F3. Vou botar aqui RJ. O próximo dígito aqui, né? Eu já sei que vai ser outros débitos, tá? Então vai ser 4, começa com 4. Então já limitei aqui o meu campo de pesquisa. E vocês têm que observar também o seguinte, eu tenho aqui a data de início e a data fim. Então esses códigos aqui, por exemplo, já não são mais utilizados. Foram utilizados até 2009, aqui esses dois primeiros, e 30/4/2019 o último. Então, de fato mesmo, eu só tenho esses 4 códigos aqui que eu posso utilizar. Na verdade, esses 3, que o de baixo também já foi desabilitado. Então, eu só tenho 3 códigos aqui que eu posso usar para outros débitos. Então, eu tenho aqui o saldo credor, acumulado, saldo credor, transferência de saldo credor. Então, já não estou usando o código correto. Vamos fazer outra pesquisa. Vou buscar aqui de FAO. O diferencial. Pronto, achei aqui, diferencial. Então, RJ4. Na verdade está aqui, tá vendo? Só que ele não está mais habilitado, ou seja, eu não estou mais conseguindo utilizar esse código como outros débitos, tá? E a gente vai ter que arranjar um outro código que funcione, né, que ainda esteja habilitado. Então esses dois não estão, a gente já viu, e tem mais 4 aí para a gente ver. Vamos lá. Tem esse aqui, diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo. Então esse aqui ainda está válido. Aquisição, diferencial de alíquota na aquisição de ativo permanente e Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então no meu caso é esse aqui, ó. Agora vamos ver como é que a gente lê esses códigos, né? Cada um deles. Então RJ7, então já não é o 4, é o 7. O que é que diz o 7? Débitos especiais. Então ele deixou de ser considerado como outros débitos e passou a ser considerado como um débito especial, tá? O diferencial de alíquota. Beleza, então já sei que vai ser RJ7. Vamos reconstruir aqui. RJ7. Depois a gente tem o próximo dígito. O próximo dígito diz respeito ao tipo de apuração. Então, 0, operação própria. Operação por ST, outras apurações. E aqui entra na questão lá das subapurações que eu estava falando
a gente viu lá no iniciozinho, né, do D197. Então vamos resolver primeiro essa questão aqui da nossa escrituração. Então é uma operação própria, né? Então eu estou pagando de FAO de uma operação que eu mesmo fiz. Então o próximo dígito vai ser 0. Próximo, responsabilidade. Responsabilidade própria, solidária ou informativa. Não é informativo porque isso vai alterar a minha apuração do SPED fiscal, né? Então nesse caso, a apuração do ICMS vai ser uma operação própria, responsabilidade própria, eu que tenho que pagar. Então mais um 0 aqui. Influência no recolhimento. Aí tem 0. A apurar, recolhimento espontâneo, recolhimento por autuação, incentivo fiscal ou informativo. Então, recolhimento espontâneo é tipo, eu cometi um erro na escrituração, identifiquei e resolvi pagar. Então, recolhimento espontâneo. Recolhimento por autuação. Então, recebi uma intimação e estou fazendo o pagamento. Incentivo fiscal. Também não é o caso, também não é informativo. Então, tem que ser o 0 a apurar. Então, mais um 0 aqui. Prosseguindo, a origem da tributação. Então, 0, mercadoria. 1, transporte. 2, comunicação. 3, energia elétrica. 9, outras. No meu caso aqui, é transporte, né? Então, vamos lançar aqui um para ver se aparece outro código. Não aparece, tá vendo? Então, como é que eu faço nesse caso? Ele está considerando... Deixa eu ver se tem aqui na outra coluna. Não tem, não. Então, nesse caso, ele não está levando em consideração... Quarto dígito seria 1 aqui. Então, esse dígito aqui, ó. O quarto teria que ser 1. E pelo que eu estou vendo, não tem nenhum. Não tem nenhum que ele considere como transporte. Vamos voltar aqui no dígito 1. Na tabela 1, na coluna 1. Ou seja, ele não considera aqui. CMSST, não é o nosso caso. Fundo Estadual de Combate à Pobreza, pelo tomador de serviço de transporte de carga. Aqui já não é. Aqui, serviço de transporte autônomo não contribuinte. Ou seja, eu não tenho aqui um código específico para a minha operação com transportadora, tá? Com serviço de frete. Então, o que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver se eu tenho aqui, ó, código com outras, tá? Já que não aparece específico para transportes. Então, 000, aqui em vez de 1 vou botar um 9, também não aparece nada. Vou ver se aparece aqui outros débitos, ou débitos especiais, né? Não apareceu. E também não apareceu. Só que não é porque não tem um código que eu não vou recolher, né? Então, qual é o mais próximo? Nesse caso aqui, o mais próximo vai ser o RJ 7000. Mais um 0 aqui, né? Então, eu vou usar nessa linha aqui. Já que eu não tenho um código específico para transporte, eu vou usar o de mercadorias mesmo. E os últimos 3 dígitos, ajuste de ICMS. Aí ele tem aqui nas exceções, então, operação normal, diferencial de alíquota, transferência de crédito e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ó, é um diferencial de alíquota. Então, vai ser 001. Então, 001. Então, cheguei aqui. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Alguém errado? Não. Parece que realmente a tabela está errada. Ou seja, a tabela não está levando em consideração essas informações aqui. Tá? Deveria ser 001, diferença de alíquota. Né? Então, deveria ter um código para o transporte e terminando com 001. Nesse caso aqui, ele está terminando, o que eu vou usar é esse aqui. Então, o ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material para uso e consumo. 2. Ele está usando esses números aqui como sequencial e não como um código referente às regras estabelecidas na tabela 5.3. Tá? Aqui eu entendo que seria um erro, mas aí é uma coisa que a Cefaz do Rio de Janeiro tem que se resolver lá com o pessoal do projeto SPED. Como a gente precisa informar o débito, então a gente vai informar esse código aqui, RJ
né? Uma porrada de 0 aí e 2 no final, porque esse é o código que me diz respeito, é o código que melhor identifica aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, eu iria lá no meu SPED fiscal e informaria aqui esse código. Tá? Não tenho como informar aqui, mas faz de conta que eu lancei. E aqui uma descrição complementar, eu poderia informar uma descrição complementar. Então, diferencial referente ao serviço de frete, por exemplo. Tá? Código do item, aqui tem uma particularidade. Então, o código do item, eu vou informar, pode ser informado se o ajuste de benefício for relacionado ao serviço constante da nota fiscal de serviço de transporte. Código 07, que é aquilo que eu falei, né? Essa nota fiscal, ela tem um campo para a gente informar o item. Os outros documentos não tem. Então, nos demais casos, ou seja, qualquer outro documento diferente de 07, eu não vou preencher esse campo do código do item. Então, vai ficar em branco isso aqui. Vai ser a alíquota, né, do ICMS, a base de cálculo e o valor do ICMS. Então, como é que funciona isso aqui? Descrição complementar do ajuste, tá? O contribuinte deverá fazer a descrição complementar dos ajustes sempre que informar códigos genéricos. Então, nesse caso aqui, eu não formei um código genérico, formei um código específico, porém, eu não tenho o código correto, como deveria ser, né? Como está definido na tabela 5.3. Então, eu informo aqui que é referente ao serviço de frete, tá? Para deixar bem claro aqui e evitar qualquer problema futuro. Aqui na alíquota, então eu vou fazer um cálculo do DIFAL. Então, comprei lá de fora do estado, veio 7%, minha alíquota está lá de 18%, então eu vou fazer o meu cálculo, que é 18%, que é minha alíquota interna, menos 7%, que foi o que veio na nota. Então vai ser 11% de alíquota. Então lançarei aqui 11%. Aí cada estado tem uma forma de fazer, tá? Aqui na Bahia tem uma fórmula diferente, você tem que tirar o valor do ICMS, depois tem que incluir de novo, tem uma complicação. E tem alguns estados que é simples, é só você pegar realmente o diferencial de alíquota, né? A diferença entre as alíquotas interna e interestadual e lançar. Então a base de cálculo vai ser o mesmo valor da operação, e aqui nesse caso seria R$ 110 de valor de ICMS. E uma vez que eu salvei aqui, ele vai lá para o bloco E. Tá? Eu não vou aprofundar aqui, porque o nosso próximo bloco é o bloco E. Então eu vou acabar falando disso. Eu vou ter que voltar no C197 e no D197, quando eu estiver falando do bloco E e quando eu estiver falando também do registro 1900. Então, como o foco hoje é o bloco D, eu só estou informando aqui, para aqueles que precisarem dessa informação, de que esse tipo de documento, esse tipo de lançamento vai ser feito aqui no registro D197. Tá? E ali vai refletir lá no meu registro E110, no caso do ICMS normal, e no E210 no caso do ICMS ST, que é a informação que eu tenho aqui. Então, o valor do ICMS ou do ICMS ST. Então, o valor do montante do ajuste do imposto para ajustes referentes ao ICMS ST e o campo valor do ICMS. Para os casos, né? Então, está falando o seguinte. Nos casos em que eu tenho uma operação, você vem aqui no PVA. Então, eu tenho informações para ICMS, né? Então, mas no meu caso é ICMS ST. Onde é que eu vou lançar? Você vai lançar exatamente aqui também. Então, ele entende que, com base no código que você vai utilizar, ele vai saber se isso aqui vai ser alocado no E110, que é o ICMS normal, ou se vai ser no E210, que é o ICMS ST. Mas o campo é isso aqui mesmo. A base vai ser aqui, se for ICMS ST, a alíquota vai ser aqui do ICMS ST. Se for base de cálculo do ICMS normal, vai ser aqui. Se for ST, vai ser aqui também. E o valor do ICMS normal ou ST também vai ser aqui. Então, ele vai saber onde vai lançar em um lugar ou outro a partir do código que a gente vai usar aqui. Inclusive, com relação à subapuração, registro 1900. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E no campo valor outros, né? Esse valor, outros valores aqui, eu vou informar, eu vou preencher ele sempre que ele for um ajuste informativo. Ou seja, ele não vai influenciar na minha apuração do ICMS, é apenas um dado, né? Que eu estou informando aqui no registro D197. Então, eu vou lançar aqui esse dado e ele não vai afetar em nada a minha apuração do ICMS. Então, ao invés de eu usar esses campos de cima, eu vou usar só o campo aqui de outros valores e está tudo certo. Ok? Pronto.
E aí tem mais um detalhezinho que ficou faltando a gente fechar, que é esse aqui, que é da subapuração, tá? Então, como é que eu faço para lançar no D197 e ele aparecer no registro 1900? A resposta está aqui. Aí, nesse caso, né, da subapuração, o Estado vai publicar a tabela 5.3 com códigos que contêm os dígitos 3, 4 e 5 no quarto caractere. E o meu palpite é que essa informação aqui também já está desatualizada. Por quê? Quando a gente vem aqui na nota técnica, a gente vê que tem os dígitos 3, 4 e 5, só que também tem agora o 6, o 7 e o 8. Então, na verdade, do dígito 3 até o dígito 8, a gente tem informações que a gente pode lançar lá as chamadas subapurações do registro 1900. Tá? Então, tem a apuração 1, 2, 3 até a 6. Então, se eu informar o dígito, terceiro caractere, né? Então, os dois primeiros aqui, eu vou ter o F, né? Então, faz de conta que aqui é um dígito, então seria o F. Segundo dígito, segundo caractere, seria o tipo, né, de operação. E o terceiro caractere, que é esse aqui, vai ser a operação, né, própria ou a operação ST e as outras apurações e apuração 1, 2, 3, que está lá no 1900. E por último, informativo. Tá? Então, dependendo do código que eu lance no terceiro caractere, eu vou ter esse valor alocado em uma dessas subapurações aqui. Beleza. E aí o que acontece? Lancei, só que ele vai fazer uma jogada, né? Ele vai pegar esse valor e ele precisa tirar da apuração normal. E muitas vezes esse valor está lançado lá na apuração normal, no E110, por exemplo. Só que se eu estou fazendo uma subapuração, eu tenho que tirar ele do E110 e trazer ele para o 1900. E aí como é que isso funciona? Cadê? Eu acho que eu não trouxe isso aqui. Mas aí o que é que ele faz? Digamos que eu tenho um outro débito, né? Eu tenho um débito para informar no 1900. Ele faz um lançamento a crédito no E110 e gera um lançamento a débito no 1900. É como se ele estivesse fazendo uma transferência. Ele tira do E110 e lança lá na subapuração que eu escolhi, que pode ser de 1 até 6. E se for um crédito? Mesma coisa, só que ao contrário. Então, eu lancei lá um crédito no C197 ou D197. Ele vai lançar isso como um débito para poder zerar com crédito lá na apuração do E110. E vai lançar esse crédito lá no 1900. Tá? Então, é dessa forma que ele vai fazendo a alocação. Então, ele faz um ajuste contrário no E110 ou no E210 e faz o ajuste correto lá no 1900 dentro da apuração que foi selecionada, que foi escolhida. Então, basicamente é isso. Né? Então, a nota técnica tem aqui as regras, né, que a gente já viu que meio que não está valendo muito, não está obedecendo, né, pelo menos lá o estado do Rio de Janeiro, não obedeceu aqui essa regra da maneira da risca, né, como tem que ser. Mas a gente viu aí que esse registro D197 é um registro chave, né? Então, quando você mexe nele, você vai mexer potencialmente no E110, no E210 e no registro 1900. Então, tem todas essas variáveis aí que você pode acabar mexendo quando você opera com esses registros, tá? D197 ou o C197. E aí, nas aulas posteriores, que a gente vai falar lá no bloco E, a gente vai aprofundar mais nisso, né? Eu quero fazer um exemplo completo, pegando desde o lançamento, o reflexo que você vai ter lá no bloco E. Fazer um exemplo também com reflexo lá no bloco, no registro 1900 e filhos, para a gente ter uma visão mais ampla e mais completa sobre esse registro C e D 197. Tá? E com isso a gente finaliza aqui a nossa aula. Quem tiver alguma dúvida pode postar agora. Eu vou voltar aqui e vou dar uma observada aqui nas dúvidas que vocês possam ter para responder vocês. Tá? Então, se tiver alguma pergunta para fazer, a hora é essa. Aproveitar que eu estou aqui. Enquanto isso, eu vou dando aqui os meus recadinhos de sempre. Tá? Essa aula ela fica disponível. Vem. Boa noite. Erro na conexão. Agora voltou. Ah, tá. Mas podem ficar tranquilos, porque essa conexão, essa live, né, eu faço e gravo aqui também. Então, se a internet caiu, perdeu algum pedaço, não tem problema, porque eu vou fazer o upload dela depois. E vou deixar ela completa aqui para vocês assistirem, tá? Bom, então vamos lá. Essa live vai ficar aqui disponível até quinta-feira, né, à noite. Então aqui embaixo tem alguns links
tem um link do nosso grupo fechado no Facebook. Depois que ela sai daqui do ar, ela vai lá para o nosso grupo no Facebook e fica até a segunda-feira da semana seguinte. Amanhã tem aula do professor José Dilson Amorim. Ele ensina sobre ICMS. Eu acho que é uma informação bem relevante, né, para quem trabalha com SPED fiscal, conhecer também sobre ICMS. Então, amanhã à noite, ele dá aula sobre ICMS. Aqui embaixo tem um link que você pode se cadastrar para participar da aula dele. E é isso. Se essa live te ajudou de alguma forma, dá um like nela, assina o nosso canal, ativa o sininho. Todo dia a gente tem vídeo aqui sobre SPED fiscal, os videozinhos curtos de 3, 4 minutos, dando alguma dica relacionada ao SPED fiscal. Então, vai lá, clica, se inscreve, ativa o sininho para você receber. Todo dia de manhã, às 7 da manhã, você vai receber um videozinho curto, novo, explicando algum aspecto do SPED fiscal. Tá bom? Não estou vendo nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e dizer que semana que vem a gente está aqui com mais uma live. Né? Na próxima terça-feira, vai ser dia 6 de agosto, e a gente vai falar sobre o registro D300. Né? A gente vai iniciar aí um novo registro, tá bom? Então, espero vocês lá e a gente se vê. Tchau, tchau.